Mas, como falamos no domingo passado, nós vamos falar hoje sobre o valor do sangue. O valor do sangue de Jesus. Amém? Pai, nós já oramos, mas queremos reforçar a nossa dependência de Ti e a Tua inspiração e a Tua unção sobre a pregação da palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso tema hoje é o valor do sangue. E como nós vimos no domingo passado, ele cobre três aspectos do sangue, três áreas que o sangue cobre, e nisso nós vemos o valor do sangue de Jesus. Bem, nós vimos que o sangue é primariamente para Deus. Em primeiro lugar, o sangue é para Deus. O sangue de Jesus foi derramado para Deus, por causa da santidade e da justiça de Deus. O sangue é para expiação e, em primeiro lugar, relaciona-se com a nossa posição diante de Deus. A palavra expiação é de origem latina, vem do latim. E essa palavra quer dizer ser colocado em lugar do outro para ser sacrificado. Ou ser sacrificado em lugar de outrem, para que esse outro seja absolvido. Isso quer dizer a palavra expiação. É um sacrifício em lugar do outro. É tomar a culpa, a penalidade e a condenação em lugar do outro. Então um é sacrificado e o outro fica livre. Amém? Então o sangue de Jesus está intimamente relacionado com a questão da expiação. Ou seja, tomou o nosso lugar, pagou o nosso preço. E como nós falamos, eu quero que você anote isso, não apenas no seu caderno, mas na sua mente, em seu coração. Em primeiro lugar, o sangue relaciona-se com a nossa posição diante de Deus. Em primeiro lugar é para isso. O sangue garante a nós uma posição diante de Deus. Bem, precisamos de perdão dos nossos pecados. Os pecados que nós temos cometido, precisamos de perdão para eles, para que não sejamos condenados. Se os nossos pecados não forem perdoados, seremos condenados. Ok? Número 2. Os pecados nos são perdoados não porque Deus não os leva a sério. Nós não podemos nos enganar aqui. Deus é bom, Deus é legal, Ele vai passar por cima disso. Não. Deus é santo, Deus é justo, Ele leva muito a sério a questão dos pecados. Pecado não é brincadeira. Pecado não é para se brincar. Então, quando a pessoa ouve muito a mensagem da graça e do amor de Deus, ela pode ter uma falsa impressão, ela pode ser enganada, auto-enganada ou enganada pela sugestão do inimigo em achar que pecado é coisa leve e que Deus não leva a sério o pecado. Não. Deus leva muito a sério o pecado. E Ele nos perdoa porque Ele vê o sangue. É por causa do sangue que Ele nos perdoa. E se não fosse o sangue, e nós veremos isso no dia da ira, nós veremos o quanto Deus leva a sério o pecado. Enquanto sua justiça julga, condena e destrói aquilo que é mal e o pecado. Número 3. Portanto, o sangue é primariamente não para nós,
mas para Deus. Ok? Precisamos de perdão dos nossos pecados cometidos para não sermos condenados. Deus perdoa os nossos pecados não porque não leva a sério o pecado, Ele o leva. Perdoa porque Ele vê o sangue. Então concluímos, o sangue é primariamente não para nós, mas para Deus. Bem, se eu quero entender o valor do sangue, devo aceitar a avaliação que Deus dele faz. Se eu não conhecer o valor que Deus dá ao sangue, nunca saberei qual é o seu valor para mim. Se eu não conhecer o valor que Deus dá ao sangue de Jesus, eu nunca saberei qual é o seu valor para mim. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é o valor do sangue para Deus. O quanto Deus valoriza o sangue. Ao saber o valor do sangue para Deus, este sangue terá valor para mim. No dia da expiação, que era um dia no ano, no calendário judaico, o sumo sacerdote, que representava Cristo, que era o único que podia entrar no Santo dos Santos, porque o animal era sacrificado na presença de todos, lá no átrio, no pátio. Mas somente o sumo sacerdote é que entrava no santuário, no mais íntimo lugar do santuário, no Santo dos Santos, era o único que entrava, e ali estava representando a Jesus como o único que podia entrar na presença de Deus. E a palavra diz que ele entrava uma vez por ano, não sem sangue. Ele entrava não sem sangue. Se ele entrasse sem sangue, ele morria. Alguns dizem que o sacerdote amarrava uma corda, isso não está na Bíblia, está na tradição judaica. Alguns creem que isso não existia, outros creem que existia. Está na tradição judaica, em que o sumo sacerdote amarrava uma corda, se ele morresse, puxavam ele, porque ninguém podia entrar lá, senão também morria. Como eu disse, alguns acham que isso não existia. Isso é lenda, folclore judaico. Porque a questão é o seguinte: para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele tinha que obedecer regras e leis, que é aquilo que o autor de Hebreus diz, que era a purificação cerimonial. O sumo sacerdote se purificava cerimonialmente, se purificava exteriormente. E o que garantia ele entrar e sair vivo era ele cumprir as regras cerimoniais. Lavar as mãos na bacia de bronze, sacrificar lá o animal, imolar o animal, botar lá no altar para ser queimado, botar toda a roupa, que ele deveria usar, toda a sua indumentária, pegar o sangue e entrar no Santo dos Santos com o sangue. Então, se ele cumprisse todas as regras, todas as leis cerimoniais, ele estava garantido, ele não morria, não sem sangue. E o principal disso tudo era o sangue que era derramado no propiciatório. Então Deus via o sangue e ficava satisfeito. E a aliança era renovada de ano a ano com o povo de Israel. Por que Deus renovava a aliança? E por que o sumo sacerdote não morria? Porque Deus via o sangue. Então o sangue, em primeiro lugar, ele garante uma posição. Guarde isso. O sangue te garante uma posição diante de Deus. O que garante a tua posição diante de Deus? É você ser da igreja,
ser batizado? Não. É você fazer boas obras? Não. Ser um bom crente? Não. O que garante a tua posição diante de Deus é o sangue de Jesus. Veja Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 11. 9:11. Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia! O sacerdote entrava não sem sangue. Deus via o sangue e ficava satisfeito e renovava a aliança com Israel. Via o sangue e o sumo sacerdote não morria. Tudo aquilo era uma alusão à obra de Cristo. E aqui o autor diz: Jesus entrou no santuário celestial e entrou de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E o seu sangue nos garante uma posição diante de Deus. Amém, queridos? Então, você tem que ter essa avaliação. A avaliação que Deus faz do sangue. Veja, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 13. Aleluia. Diz a palavra: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei adiante, passarei por cima. E este é o significado da palavra Páscoa. Este é o significado da palavra Páscoa. Passarei por cima. O sangue será um sinal. O sinal indicando a casa em que o primogênito não vai morrer. A casa em que a praga não atingirá. E por que a praga não vai atingir? E que diz o texto? Quando eu vir o sangue, passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Onde que o sangue era passado? Você sabe? Conhece a história? Né? Nos portais, nos umbrais. Isso fica onde? Lá de dentro da casa ou lá de fora? Lá de fora. Isso indica o quê? Que o sangue é para Deus ver. Isso indica que o sangue ficava lá de fora. Guarde isso, irmão. Primeiramente, o sangue é para Deus. Deus vê o sangue e fica satisfeito. Os pecadores estavam dentro da casa, mas nenhum pecador morreu. Nenhum primogênito israelita morreu. Por que não morreu? Porque era santo? Que era pessoa boa? Fazia boas obras? Dava o dízimo? Ia na igreja? Não. Por que ele não morreu? Porque Deus viu o sangue. Porque estava debaixo do sangue. Porque obedeceu a palavra de Deus e colocou o sangue. Amém? É a santidade de Deus, a justiça de Deus que exige que uma vida sem pecado seja dada em favor do homem. Veja, a santidade de Deus exige, o pecado tem que ser punido. Você não pode pecar à vontade, está tudo bem. Não, pecado é coisa séria. Pecado tem que ser punido. Pecado tem que ser pago. A santidade de Deus, a justiça de Deus exige isso. E exige que uma vida sem pecado seja dada em favor
de uma outra vida. E o que nós vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que o eterno Deus ficou totalmente satisfeito com o sangue de Jesus. Diga isso, o eterno ficou totalmente satisfeito com o sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus satisfez completamente a justiça de Deus. Diga isso, o sangue de Jesus satisfez completamente a justiça de Deus. Guarde isso, irmão, confesse isso. O sangue de Jesus satisfez completamente. Olha a palavra que eu estou falando. Completamente. Precisa da tua ajuda. Não. Deus perdoa mais. Deus perdoa mais. Deus perdoa, porém. Não tem esse mais, não tem esse porém. Como estava ensinando semana passada, e eu falei, Deus perdoa os nossos pecados. Estou num grupo familiar, e uma pessoa levantou, perdoa se nós confessarmos. Imediatamente. Porque é um grupo familiar, as pessoas têm liberdade para falar, né? Imediatamente ele falou, perdoa se nós confessarmos. Eu falei, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele perdoa. Eu estava lendo Efésios 1:7. Em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Nele temos a remissão e o perdão dos nossos pecados. Aqui não diz que vai ter, aqui não diz que terá, aqui diz que tem. O arrependimento é para você receber o que Deus já deu. E não Deus vai dar se você se arrepender. É o contrário. Amém, queridos? Qual o problema em relação ao sangue? É que muitos estão tentando sentir o valor do sangue subjetivamente. Muitos querem sentir-se perdoados. Ele está sentindo o peso da culpa, o peso do pecado, a má consciência, e ele quer sentir-se perdoado. Ele quer sentir o sangue subjetivamente. Mas o sangue não opera subjetivamente. Isso é muito importante. O sangue não opera subjetivamente. Sua operação é objetiva. A operação do sangue, guarde isso, meu irmão. A operação do sangue é uma operação objetiva e não subjetiva. O que é algo subjetivo? É algo que se dá no seu interior, na sua percepção interior, nos seus sentimentos. O sangue não opera assim. O sangue é totalmente objetivo. Amém? Ele é um poder jurídico. E ele é uma realidade no mundo espiritual. Nós lemos aqui, Hebreus 9, diz que Jesus entrou no Santo dos Santos Celestial. E lá apresentou o seu sangue. O sangue é uma realidade no mundo espiritual. Amém? Lá ele está como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso advogado. Através de quê? Do sangue. O sangue é que nos defende. O sangue que nos advoga. O sangue fala a nosso favor. E Deus fica satisfeito. Aleluia. Amém? Então o sangue, a sua operação, ela é objetiva e não subjetiva. Não tem de sentir-se perdoado. Não tem de sentir o sangue. Satanás engana muitas pessoas assim. E mantém muitas pessoas fora do caminho de Deus, fora da comunhão com Deus por causa disso. A pessoa, estou me sentindo fraca. Fé nada tem a ver com sentimentos. E o sangue nada tem a ver com sentimentos. O sangue é uma questão de fé, de crer naquilo que a palavra diz, e ponto final. Amém? O que nós vemos é que o sangue de Jesus é precioso. A palavra se refere ao sangue como precioso. Por quê? Porque ele é a nossa garantia.
ele é nosso maior tesouro. O sangue é o nosso maior tesouro, que ele é a garantia da nossa salvação, do nosso contínuo acesso à presença de Deus. Não há algo mais precioso para o pecador do que o sangue de Jesus. Nós não entendemos, nós não damos valor ao sangue. Vou repetir, não há nada mais precioso para o pecador do que o sangue de Jesus. Veja 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom demais. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, ou comprados, ou resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Fomos comprados, fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia! Para Deus, o sangue satisfez a sua justiça e a sua santidade. Para Deus, o sangue tem um valor jurídico, ele garante a salvação do pecador. E para o pecador, esse sangue é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Quando um pecador é convencido pelo Espírito Santo, quando um pecador é um pecador penitente, arrependido, ele vê o seu pecado, ele concorda com Deus, ele se arrepende, a coisa mais preciosa para ele é o sangue de Jesus. Um pecador não arrependido, um pecador não penitente, o sangue de Jesus não tem nenhum valor para ele. Mas para o pecador arrependido, a coisa mais preciosa neste mundo é o sangue de Jesus. Precisamos valorizar o sangue e entender como ele opera em nossas vidas. Ele nos garante uma posição diante de Deus. A religião tem uma visão errada. A religião passa coisas erradas. Nós achamos que o pastor é maior que os outros, que o bispo, que o líder é maior, tem mais acesso. Nossa visão é do antigo pacto. Nossa visão é de Moisés. Moisés tem acesso. Com Moisés, Deus falava face a face. Com os profetas por enigma. E com o povo não falava nada. Essa é a nossa visão ainda hoje. O povo é tonto, a ovelha é tonta. Deus não fala com ovelha, fala com o líder. Não existe isso na Nova Aliança. Nova Aliança, todos nós temos acesso a Deus. Estamos unidos a Deus pelo Espírito. Na Nova Aliança, nós somos um corpo. Deus fala no corpo, pelo corpo, através do corpo. Nós vivemos a igreja hoje com mistura. Vivemos hoje uma mistura de Nova Aliança com Antiga Aliança. Com paganismo misturado e com outras coisas misturadas, que nada tem a ver com a pura revelação da palavra de Deus. Amém? Nada tem a ver com a pura revelação da palavra de Deus. Então nós achamos que o líder, ao Moisés, tem acesso. Eu não tenho esse acesso. Nós achamos que a posição é garantida pelo título, pela experiência, pela consagração. Porque ele jejua muito, ele sobe um monte toda semana, ele passa 3 dias no monte em jejum e oração. Ele está perto de Deus, eu não. Nós colocamos a nossa posição, a garantia da nossa posição, pelos nossos atos, pelas nossas obras. Isso é religião, não é evangelho. O que me garante uma posição, o que garante o meu acesso a Deus, o que garante a minha oração ser ouvida, atendida, é o sangue
de Jesus. Coloque isso na tua cabeça. Diga, o sangue de Jesus. Eu não ouvi você falar. Diga, o sangue de Jesus garante uma posição. Diga, eu tenho, vamos lá, irmão, eu tenho uma posição diante de Deus por causa do sangue de Jesus. É muito importante a maneira como você fala. Aleluia. E não deixar-se dominado por sentimentos de derrotas, mas crendo que a palavra diz e confessar a palavra. Bem, amados, em segundo lugar, o sangue resolve o problema da culpa e da má consciência. Em primeiro lugar, o sangue é para Deus, Deus ficou satisfeito. Em segundo lugar, o sangue é o remédio para o principal problema do homem. Para Deus, satisfaz a justiça de Deus. Para o homem, ele é um remédio. O sangue é um remédio. Amém? O sangue tem um valor para o homem. O sangue faz algo em favor do homem. Nós nunca devemos basear a nossa consciência tranquila naquilo que conseguimos ou alcançamos. Somente se pode basear ou podemos basear na obra do Senhor Jesus ou no derramamento do seu sangue. Eu nunca posso basear a minha consciência tranquila naquilo que eu faço, naquilo que eu alcancei. Mas eu tenho que basear a minha consciência tranquila no derramamento do sangue de Jesus. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante. Esses dois capítulos, capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, são muito importantes. Se você ler e estudar esses dois capítulos, você vai receber muita revelação, muita coisa boa para a sua vida. Capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Os benefícios que viriam são os benefícios adquiridos pelo Senhor Jesus. São os benefícios da nova aliança. E a lei apenas apontava para esses benefícios. Amém? Então, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Mas a graça, a nova aliança, traz a realidade. Já é uma realidade. Oh, irmãos, nós temos que nos firmar nessas verdades. Nós temos que nos agarrar a essas verdades. É isso que vai nos levar à vitória. É isso que não vai te deixar desanimar. É isso que vai fazer com que você não olhe para você mesmo. Ah, não estou bem. Ah, não estou fazendo como devia. Ah, não estou muito zeloso. Ah, é melhor não fazer. Isso é papo do diabo, irmão. O diabo quer te paralisar. O que o diabo quer? Te parar. Deixar prostrado. Sem vigor. Sem ânimo. Sem alegria. Sem poder. É isso que o diabo quer. E ele consegue isso quando você não tem revelação. Ou tem revelação, mas não está crendo no que ouviu. Quando é que eu nunca mais fiquei deprimido? E a minha personalidade é voltada para a depressão. Eu sou fleumático melancólico. É uma personalidade voltada para a depressão. Quantas vezes eu fiquei deprimido na minha adolescência, na minha juventude? Quantas vezes fiquei parado com o sentimento de autopiedade? Coitadinho de mim. Ninguém liga para mim. Ninguém me ajuda. Quantas vezes? Ah, eu não presto mesmo. Não consigo. Quantas pessoas? Você fala com ela, não, eu sou assim mesmo. Eu não consigo nada mesmo. Para mim não dá, eu sou ruim mesmo, eu não consigo. Que bobagem.
O que nos livra disso? Quando nós conhecemos a verdade e cremos a verdade. E nunca mais eu andei por sentimentos. Nunca mais eu andei por sentimentos. Nunca mais eu olhei para aquilo que eu fiz ou para aquilo que estou fazendo. Eu olho para aquilo que eu sou no futuro. Eu olho para a minha imagem em Cristo Jesus. Para nós termos este avanço espiritual e pessoal, nós temos que entender as verdades da palavra de Deus. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Por isso, está falando da lei, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ele está dizendo que o sangue dos animais não consegue aperfeiçoar. Bem, ele está falando aqui uma comparação. Se o sangue dos animais não consegue aperfeiçoar, o sangue de Jesus consegue. Aí que eu tenho que ver o valor do sangue. E desgraçadamente, miseravelmente, a maioria dos crentes, talvez a maioria de vocês aqui, não vê isso. A maioria dos crentes não se vê perfeito. Se vê condenado. Se vê incapaz. Olha para os seus defeitos. Olha para os seus fracassos. Olha para as suas derrotas. Aí fica desanimado. Não, que pastor, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Eu tenho que ser quente, não sou morno, não estou morno. Então, se eu estou morno, para mim não dá. Eu prefiro desistir. Estou olhando para o lugar errado. Não está avaliando as coisas corretamente. Não está olhando para o valor do sangue. Veja, irmão, analise comigo, o texto está aí. Se o sangue dos animais não aperfeiçoavam, isso quer dizer que o sangue de Jesus aperfeiçoa. E pelo sangue de Jesus eu estou perfeito. Tenho uma posição perfeita diante do Pai. Uma posição garantida de acesso ao Pai. E nada pode me deter, nada pode me impedir, nada pode me amarrar, porque não é por mim, é pelo sangue. O sangue que garante isso. Aperfeiçoar aqui é ser inocentado. Isso quer dizer a palavra aqui. Ser inocentado. Ter acesso a Deus, o Pai. Está aperfeiçoado. Não há mais impedimento, não há mais barreira. Como diz Colossenses 1,12, nos fez idôneos para desfrutar a herança. Ele vai continuar. Se pudesse fazê-lo, se o sangue dos animais pudessem aperfeiçoar, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Eu te pergunto, você tem se sentido culpado dos seus pecados? Você tem se sentido desanimado e culpado por causa dos teus fracassos? Se sim, você não conhece o valor do sangue. Se você tem se sentido culpado, desanimado, com a consciência de pecado, com a consciência dos seus pecados, você não tem valorizado o sangue de Jesus. Você não tem conhecido o valor do sangue. Não tem crido no valor do sangue. Este é o problema dos cristãos. A má consciência. E este é o problema que tem amarrado os cristãos e não tem deixado eles viverem a plena redenção que Jesus conquistou para eles. E ele diz aqui que os sacrifícios eram contínuos. Por quê? Eram continuamente oferecidos porque os adoradores tinham consciência de pecado. Se não tivesse mais consciência de pecado, bastava oferecer um só sacrifício.
Olha só. E na nova aliança, foi um só sacrifício, o sacrifício de Jesus, eterno. E os crentes têm consciência de pecado. Foi um só sacrifício, pagou por todos os meus pecados. Por que eu estou com consciência de pecado se todos os meus pecados foram pagos? Por que eu estou com consciência de dívida? Eu tenho que pagar aquela dívida. Ih, meu Deus, eu tenho que arrumar dinheiro que eu tenho que pagar a luz, senão vão cortar a minha luz. E a luz já está paga. Eu tenho que pagar meu telefone, não paguei, vão cortar meu telefone, eu já estou perturbado, não dorme, eu não arrumar dinheiro para pagar o telefone, e o telefone já está pago. Já está pago, eu vou dormir tranquilo. Meu telefone não vai ser cortado, já está pago. O que você mais vê é crente perturbado por questão de pecado e de fracasso. Por quê? Não conhece o valor do sangue. Não sabe o que o sangue fez por eles. Estão perturbados. Estão derrotados. Estão fracassados. Estão amarrados na mão do diabo. E não desfrutam da plena redenção que pertence a eles. E se estão fracassados, amarrados, como é que vão ter poder para fazer discípulos? Não tem. Como é que vai ter poder para ganhar almas? Não tem. Como é que vai trazer visitantes para a igreja? Não traz. Não traz visitante, não faz discípulo, não ganha alma, não opera o poder de Deus, não faz nada, porque é um crente amarrado. E é tudo que o diabo quer. O diabo quer amarrar os crentes. Quer amarrar a igreja, quer amarrar você, desanimar você, prender você. Não, aqui está muito engraçadinho, a igreja está ganhando alma, está visitando, é líder, está fazendo a obra, pode achar que eu vou dar um jeito nele. Como é que o diabo trabalha? Tentação e acusação. O diabo não tem nada novo, irmão. Tem nada novo no arsenal do diabo. Tentação e acusação. Sabe que você tem a carne? Sabe que você não conhece a corrupção da carne? O mais que o pastor de vocês, o líder de vocês tem ensinado sobre isso, mas o diabo sabe que você não conhece isso. Que não basta ouvir. Alô? Não basta escutar. Não basta escutar, tem que ouvir. Ouvir é dar atenção. Ouvir é procurar, se aprofundar. Ouvir, estudar, meditar, assimilar, praticar. Por não conhecermos a corrupção da carne, o diabo sabe que nós vamos cair em pecado. E o problema não é tanto cair em pecado. O problema é você ficar escandalizado quando cai em pecado. O problema é você ficar baratinado quando cai em pecado, porque não conhece a corrupção da carne. O diabo se favorece aí. Tenta você, você vai ceder, vai cair, vai trabalhar em cima da tua natureza, dos teus pontos fracos. E você vai entrar naquele hábito de fraqueza, de temperamento, de comportamento, de personalidade, ou de um mau hábito. E depois que você fizer isso, ele vem com acusação. Te acusa. E você, o crente, olha para onde? Olha para você. Oh, de novo cometi esse pecado. De novo tenho esse problema. Eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Eu sou mole, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo, para mim não dá. Tudo que o diabo quer, aí, pum, te paralisou. Aí tem uma multidão de escravos, milhões de escravos na mão de Satanás. Satanás quer manter os escravos. E você, engraçadinho, está indo lá para pegar os escravos dele. E a primeira coisa que ele vai fazer é te parar. Vou parar essa engraçadinha, está muito engraçadinha ela para o meu gosto. Vai te parar. Porque você, engraçadinha, está roubando dos escravos dele. E ele não quer isso. Ele não quer perder os escravos. Vocês estão vendo aí, né? Quem está vendo? Eu não estou vendo porque não tem tempo para ver isso. Mas quem está vendo os 10 mandamentos da Record, é aquilo lá, né? Aquele embate. Faraó é o Satanás. Satanás não quer liberar os escravos. Satanás não quer perder seus escravos. Então, há um embate. Para nós não sermos paralisados pelo diabo, nós temos que entender o valor do sangue e crer no valor do sangue. E crer no que a palavra diz.
e não temos mais consciência de pecado, de dívida. Meus pecados foram pagos. Amém? Foram pagos, não tenho mais dívida, não devo mais ninguém, não devo mais nada. Ah, pastor, mas se o senhor pecar, já está pago. Ah, se eu gastar de novo a conta de luz do mês que vem, tem dinheiro para pagar a conta, posso dormir tranquilo, tem dinheiro na conta, tem dinheiro no banco para pagar a conta de luz, conta d'água, conta de telefone, durmo tranquilo, está pago. Está pago, foi feita a provisão por todos os meus pecados. Eu posso continuar na presença de Deus, desfrutar da sua presença, do seu amor, da sua graça, do seu poder para andar em vitória. Você está entendendo? Sabe por que você não anda em vitória? Porque você não crê no valor do sangue. Sabe qual é a base da vitória? É o sangue. O sangue me garante a presença de Deus. E a presença de Deus é que me dá a vitória. É simples assim, irmão. Mas o crente acha que ele tem que conquistar essa presença. Ele tem que conquistar essa vitória. E aí é presa fácil na mão de Satanás. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Eu vou ler agora todo o texto. Não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Por que não só cobria, não resolvia o problema? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Vou repetir. Pelo cumprimento dessa vontade, foi a morte de Cristo, fomos santificados. O verbo está no passado, fomos, eu fui santificado, eu fui aperfeiçoado, eu tenho uma posição definitiva diante de Deus, conquistada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Um só sacrifício resolveu de uma vez por todas, com todos os nossos pecados. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único, guarde sempre isso, irmão, um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha aqui, duas coisas diferentes. Parece uma contradição. Primeiro ele diz que nós fomos santificados. Agora diz que nós estamos sendo santificados. Por que isso? Porque o homem é tripartido. Espírito, alma e corpo. Quando eu nasci de novo, eu fui unido a Deus em um só Espírito. Eu ganhei uma posição com Deus, acesso ilimitado à presença de Deus pelo sangue. Eu sou um novo homem no Espírito conectado com Deus. Mas a minha alma tem que ser renovada, tem que ser santificada.
E a minha alma só vai ser santificada se eu me firmar na verdade de que estou unido com Deus. Se eu me firmar na verdade do sangue, na verdade da minha santificação, quando eu me livrar da má consciência, então, com esse acesso ilimitado, essa comunhão íntima e ilimitada, a minha alma vai sendo renovada dia após dia. E a imagem do Senhor vai aparecendo em mim dia após dia. A religião toma o caminho das boas obras. A religião toma o caminho das obras religiosas. Isso é o quê? É atoleiro, isso é pântano, isso é queda, isso é prisão. O caminho é o caminho da fé, me firmar nas verdades eternas estabelecidas pela nova aliança, que me garante acesso a Deus, comunhão com Deus, alegria, gratidão. Irmãos, não há poder maior do que o poder da gratidão. Gratidão pelo seu amor. Eu, pecador, eu peco, ele resolveu o problema do meu pecado. Eu, pecador, eu peco, ele me encheu de bênção. Ele é um Deus maravilhoso. Eu sou grato a ele. Poder da gratidão. Eu sumi, irmão, eu desapareci. Não foi o que Paulo falou em Gálatas 2:20? Morri com Cristo, estou morto, estou crucificado com Cristo, não olho mais para mim. A religião faz você olhar para você, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que mudar em você. Bobo da costa, sempre olhando para você. Eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eu sou isso, eu sou aquilo, sempre olhando para você. Como é que alguém pode caminhar, andar, olhando para si? Não pode, vai meter a cara no poste. Vai cair no buraco. Como que alguém pode andar olhando para trás? Não pode. É o que você tem feito. Tem olhado para trás, olhado para você. Não avança. Não caminha. Eu sumi, eu não olho mais para mim. Eu desapareci. Eu morri com Cristo. Eu olho para Cristo, olho para a sua obra. Olho para o seu sangue. Olho para o seu amor. E me alegro em seu amor. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você aí, crente, creia nisso, creia no teu Deus. O que ele diz? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. E você todo tempo fica lembrando dos seus pecados e das suas iniquidades. Remissão, nós vimos. O que é remissão? É cancelamento de dívida de uma tal forma como se a pessoa nunca tivesse cometido e é apagada da memória. Isso é remissão. Pagar da memória, como se eu nunca tivesse cometido pecado. Mas o crente sabe o pecado que ele cometeu na quinzena passada. Há 15 dias atrás eu cometi esse pecado. E agora de novo. A palavra diz: memória apagada. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Por quê? Porque com um único sacrifício resolveu completamente isso. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aqui, por favor, entenda aqui a lógica do autor. Se todos os seus pecados não tivessem sido pagos, Jesus tinha que morrer por você todo dia. É isso que está falando aqui. Se todos os seus pecados não foram pagos, Jesus tem que morrer por você todo dia, como aconteceu com os animais. É tão simples de ver, e a igreja, a religião não vê. Isso, pastor, Deus já perdoou todos os meus pecados. Não, isso é uma heresia. E se não perdoou, então Jesus vai ter que morrer de novo. O que acontecia na antiga aliança? O camarada pecava, seu pecado não está pago. Seu pecado vai vir sobre ele, condenação e juízo. O que ele tinha que fazer? Comprava um animal de acordo com as suas posses,
levava o sacerdote, confessava o pecado sobre o animal morria e os seus pecados eram cobertos. Se ele pecasse 3 vezes no dia, 3 vezes ele tinha que fazer isso. Por que tinha que fazer 3 vezes? Porque cada pecado era pago individualmente, cada pecado era pago pessoalmente. Essa é a lógica, entenda o que o autor está falando. Se o sangue de Jesus não pagou todos os seus pecados, cada pecado que você cometer, Jesus vai ter que morrer de novo. Mas por que ele não precisa morrer de novo? Porque ele já pagou tudo. Uma só oferta pagou todos os pecados. Se você não se alegra com isso, é porque você não está entendendo a palavra. Se você não se alegra com essa verdade, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Por que não mais consciência culpada? Eu sei que pequei, eu sei que errei, mas por que não mais consciência culpada? Porque eu sei que o sangue pagou aquele pecado. Por isso, não mais consciência culpada. Porque eu sei que aquele pecado já foi resolvido. Como o pecador fazia. Ia lá, levava o animal sacrificado, e ele saía tranquilo, não vou morrer mais, porque o pecado foi coberto. Aí o pecador saia tranquilo. Mas se ele pecasse de novo, ele estava num drama. Se ele pecasse de novo, vinha a consciência de pecado. E agora? Eu tenho que arrumar um animal. Eu tenho que ir lá para ter meus pecados perdoados. Senão eu vou morrer. Senão a maldição vai vir sobre mim. Não, Jeová vai pesar a mão. Senão a doença, a enfermidade, a destruição vai vir na minha família. Eu tenho que ir lá para perdoar esse pecado. Ter o perdão desse pecado. Consciência culpada. Angústia de alma, e não é assim que vive a maioria dos crentes, angustiados da alma, perturbados da alma, não vem na igreja, não posso ir na igreja, eu pequei, eu estou pecando, como é que eu vou na igreja? Perturbado, angustiado, amarrado na mão do capeta, por não conhecer a verdade, por não se firmar na verdade, por não experimentar a verdade de Deus. Qual é a base em que você se aproxima de Deus? Qual é a base em que você se aproxima de Deus? São as tuas obras? Porque eu estou indo na igreja direitinho, já 2 semanas que eu estou me segurando, aí você vem aqui e canta com maior alegria. Qual é a base que você se aproxima de Deus? São as tuas obras? A tua santidade? Ou o sangue de Jesus? Para estar na presença de Deus constantemente, o fundamento é o sangue. Não existe outro fundamento. Guarde isso. Fundamento para eu estar na presença de Deus constantemente é o sangue. A base para minha contínua comunhão com Deus é a mesma que me salvou. O sangue. O que me salvou foi o sangue. O que me perdoou foi o sangue. Eu fui aproximado de Deus, como diz lá Paulo em Efésios, pelo sangue. Meus pecados foram perdoados pelo sangue. Eu nasci de novo, fui salvo pelo sangue. É a mesma base. Como é que eu continuo? Ou como é que eu tenho comunhão contínua com Deus? Pelo sangue. A base é a mesma. O sangue de Jesus. Agora eu posso ter comunhão com Deus porque agora eu sou pastor. Não é essa a base. Que mantém minha comunhão contínua com Deus é o sangue. Amém? E quando eu peco,
Eu sou um pecador arrependido. Eu me arrependi, eu nasci de novo. Eu agora sou justo, sou santo, sou filho de Deus. E quando eu peco, eu tenho arrependimento. Eu concordo com Deus que aquilo é pecado. Mas eu sei que aquele pecado já foi perdoado, resolvido. Não tem mais má consciência. Eu estou diante de Deus. Com gratidão. Aleluia. Peco e levanto com gratidão. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue me perdoou, me lavou. Eu posso estar na tua presença e receber vitória sobre este pecado, porque a palavra diz: o pecado não terá mais domínio sobre mim, porque não estou mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E é isso que me leva de vitória em vitória. A obra perfeita e consumada do Senhor Jesus. Finalmente, irmãos, para terminarmos, o sangue é arma no mundo espiritual para derrotar Satanás. Em primeiro lugar, o sangue é para Deus, satisfeita a santidade e justiça de Deus. Em segundo lugar, o sangue é o remédio que resolve o principal problema do homem. Em terceiro lugar, o sangue é uma arma. Sangue é uma arma contra Satanás. Apocalipse 12, vamos ler? Versículo 10 e 11. Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Se eu entender o valor do sangue, Satanás nunca mais me derrota. Se eu entender o valor do sangue e andar nas verdades do sangue, Satanás nunca mais me derrota. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Qual o papel do diabo? Ele é um acusador. Ele acusa dia e noite. Essa é a principal arma que ele tem. Vai apontar os teus defeitos, vai apontar os teus fracassos. E você vai começar a dar ouvido a esses pensamentos, a olhar para você, a olhar para os defeitos, a olhar para os fracassos. Aí fica triste, fica deprimido, fica arrasado, desanimado e não faz nada. Principal arma do diabo. Mas diz a palavra, continuando, diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Como que eles venceram Satanás? Pelo sangue do Cordeiro. A maior arma que o diabo tem, como já falamos, é acusação. Como é então que o sangue opera contra Satanás? Como é que o sangue opera contra Satanás? Número 1, o sangue remove a base legal que dava a Satanás o direito de nos dominar. O sangue remove a base legal que dava a Satanás o direito de nos dominar. Satanás não tem mais o direito de me dominar, porque a base legal foi tirada. Eu fui o quê? Resgatado da mão do diabo. Transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Número 2, o sangue coloca todo o poder de Deus do nosso lado. O sangue coloca todo o poder de Deus a meu favor. Então, se o diabo vem me atacar, me acusar, o que ele vai encontrar? Todo o poder de Deus a meu favor. E o crente não sabe disso. Aí dá ouvido às acusações de Satanás. Ouça, quando você dá ouvido às acusações de Satanás, você está desvalorizando o sangue. Quando você anda debaixo de má consciência, consciência culpada, você está desvalorizando o sangue. Quando você procura
uma outra coisa para ser a sua base de aproximação de Deus, você está desprezando o sangue. Se você não tem ousadia para se voltar para Deus, se você não tem alegria em Deus, porque você está olhando para faltas, falta isso, falta aquilo, porque você está querendo uma outra base para te dar ousadia ou para te dar alegria, você está desvalorizando o sangue de Jesus. Não existe outra base. Não existe nenhum acréscimo. Deus viu o sangue e ficou satisfeito. O que eu falei no início? O sangue satisfez completamente a justiça de Deus. Veja o que diz Romanos 8:31. Nós já estamos terminando. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, mostrando aí seu grande amor e sua grande graça, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Por que os crentes não têm desfrutado da plena redenção? Porque lá no fundo tem aquela má consciência. Aí não tem aquela fé ousada. Aí tem aquele sentimento de não merecimento. Aquele sentimento de menos valia. Aquele sentimento de que Deus não vai ouvir. Que você orou e nada aconteceu, que Deus então não ouviu. Aí você fortalece que Deus não ouviu por causa da má consciência. Sentimento de não merecer. Aí se torna uma pessoa não humilde, mas na linguagem bíblica, tímida. Não humilde. Humilde é uma coisa, tímido, covarde, deprimido é outra, completamente diferente. E muitos estão tímidos, acovardados, medrosos, deprimidos e acham que são humildes. Não são humildes. Esconde o medo, esconde a doença mental e psicológica com uma capa de humildade, uma capa religiosa. Não, eu sou humilde. Eu não quero isso, não, eu quero aquilo, não. Quer pra caramba, quer muito, mas é medroso, é covarde. Aí bota uma capa de humildade. Não, eu sou humilde. Tem nada a ver com humildade. Tem a ver com covardia, com timidez, com depressão, com incredulidade, sentimento de menos-valia. E isso tem roubado de você a tua rica herança. Nós somos pobres com um pai rico. Somos doentes com um pai saudável. Somos presos com um pai de plena liberdade. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Como não nos dará? Por que não temos recebido? Nos falta ver a plena redenção. Nos falta ver o valor do sangue. Nos falta ver a grande graça, a riqueza da graça de Deus, o que Ele fez por nós. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Continua Paulo. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Não só apenas morreu e tirou a barreira e nos aproximou de Deus, mas vive para nos defender, vive para interceder por nós. Quem poderá nos derrotar? Quem poderá nos acusar? É Deus quem nos justifica. Esse é o valor do sangue, irmão. Esse é o valor da graça de Deus, do Evangelho.
Você tem que se firmar nessas verdades para desfrutar da tua plena redenção. Eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim, aleluia, Ele está comigo para me livrar deste pecado e não contra mim. Ele está aborrecido comigo porque eu tenho esse pecado, não, Ele está do meu lado para me ajudar a vencer este pecado. Ele está aborrecido porque eu sou covarde, eu sou mole, eu sou indisciplinado, então ele está aborrecido comigo, não, ele está do meu lado para me ajudar a crescer como pessoa, a me ajudar a avançar e ser vitorioso. Ele me ama e tem o melhor para mim. Esse é o Evangelho, irmãos. E nós não cremos no Evangelho. Nós não cremos no Evangelho. Nós não conseguimos crer nisso. Nós não conseguimos crer no amor de Deus. Não conseguimos crer na sua graça. E ficamos desgraçadamente derrotados, com abundante graça a nosso favor. A razão por que aceitamos as acusações de Satanás é porque ainda esperamos ter alguma justiça própria. Nós esperamos ainda algo de nós. Não, vou ver só, vou fazer. Pode deixar comigo. Aí passa tempo, você não consegue fazer. Aí você começa a ficar o quê? Desanimado. Você começa a ficar cheio de autopiedade. Sabe o que é autopiedade? Orgulho. Sabe o que é não procurar ajuda? Orgulho. Orgulho. Está ferrado, está mal, mas não procura ajuda. Por que isso? Orgulho. Orgulhoso. E orgulhoso pasta e morre pastando. Porque é orgulhoso. Então nós aceitamos a acusação de Satanás que queremos argumentar com ele. Não, pode deixar, vou provar, vou mostrar que eu posso, que eu sou. Aí nós perdemos. Ouça. Deus tem poder para solucionar o problema dos nossos pecados. Nada, porém, pode fazer por um homem que se submete à acusação, porque tal homem já não está confiando no sangue. Se você se submete à acusação, Deus não pode fazer mais nada por você, porque você não está confiando no sangue. O sangue fala a seu favor. Prefere, porém, escutar Satanás. Cristo é o nosso advogado, mas nós, os acusados, nos colocamos do lado do acusador. Ainda não reconhecemos que nada merecemos, senão a morte. Nada merecemos. Mas por que aceitamos a acusação de Satanás? Porque achamos que podemos ainda fazer alguma coisa. E que temos que mostrar que nós somos melhores. Então caímos na mão do diabo. Finalizando, nossa salvação está em olharmos firmemente para o Senhor Jesus, reconhecendo que o sangue do Cordeiro já solucionou toda a situação criada pelos nossos pecados. Diga isso, toda a situação criada pelos meus pecados já foi solucionada pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Se virmos o valor do sangue, teremos uma grande emancipação e desfrutaremos da plenitude da nossa redenção. Se virmos o valor do sangue, teremos uma grande emancipação e desfrutaremos da plenitude da nossa redenção. Como eu posso desfrutar da plenitude da redenção conquistada pelo Senhor Jesus? Como? Vendo o valor do sangue. Se virmos o valor do sangue, se crermos no valor do sangue, nós seremos livres da má consciência, da timidez, da covardia. Teremos uma santa ousadia, uma santa intrepidez para botar o inimigo para correr e para desfrutarmos da plenitude da redenção em Cristo Jesus. Fique de pé
em seu lugar. Nesta manhã, pare de olhar para você. Você abriu mão de coisas, você deixou coisas de lado, porque você começou a olhar para você. Você desistiu, porque você começou a olhar para você. Você abandonou o teu ministério. Você abandonou a obra que Deus tem com você. Você abandonou as suas responsabilidades espirituais e ministeriais, porque começou a olhar para você. Onde está a salvação? A salvação está em olharmos para o Senhor Jesus e para o seu sangue, e não olharmos para nós. Como é que vamos fazer discípulos? Como é que vamos trazer pessoas para ouvir o Evangelho? Como? Se nós estamos fracos, enfraquecidos, adoentados, amarrados, desanimados, por não vermos o valor do sangue, por não vermos o que Deus fez por nós. Tudo Ele conquistou por você, com uma só oferta, com um só sacrifício. Tudo Ele conquistou para você. O mais importante nesta mensagem, que eu quero que você guarde, é que o sangue garantiu uma posição para você diante de Deus. Guarde isso. O sangue garantiu para mim uma posição diante de Deus. Não foram as minhas obras, não são as minhas obras, mas é o sangue. O sangue que garante. O sangue é a base. Precioso sangue de Jesus, que alcançou um pecador tão terrível como eu. Precioso sangue de Jesus, que me lavou, que me santificou, que me deu direito a desfrutar da herança do Pai. Precioso sangue. Precioso sangue de Jesus. Fale com Deus agora. Meu amado, se você estava desanimado, se você tinha desistido, renove agora as tuas forças espirituais, porque ela vem de Deus. Olhe para Deus e diga: Senhor, muito obrigado. O Senhor está comigo. Confie no amor de Deus. Confie na obra de Deus em tua vida. Pare de olhar para você, meu querido. Pare de olhar para os seus fracassos. Pare de olhar para os seus pecados. Olhe para Ele. Olhe para o grande amor dEle. Olhe para a grande obra que Ele fez por você. Olhe para o rio de graça que flui dEle, para te salvar, para te libertar, para te perdoar, para te restaurar, para te dar vitória, para te capacitar. Numa coisa maior neste mundo do que ter intimidade com Deus. Uma coisa melhor neste mundo do que conhecer a Deus. De conhecer como somos conhecidos. Este é o maior bem, é o maior tesouro, conhecer ao Senhor. E ouvir a sua voz. E Ele tem direção para nós, Ele tem orientação para resolvermos nossos problemas todos. Problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, problema com o pecado. Ele tem solução, Ele tem direção, Ele tem orientação, Ele tem plano, Ele tem vitória para cada um de nós. Ele tem vitória para cada um de nós. Ele é um Pai amado, Ele é um Pai que nos ama, está conosco, está do nosso lado. Oh, Ele quer mais e mais de nós, porque Ele deu tudo dEle. Nós ficamos cantando: me dê mais de Ti, Jesus, me dê mais de Ti. Essa canção é errada. Nós não podemos dar mais dEle, porque Ele já deu tudo. Nós temos que cantar diferente: Senhor, eu quero me dar mais de mim para Ti. É diferente. Nós é que não nos damos a Ele. Ele já deu tudo por nós, e nós é que não nos damos.
nós que não nos rendemos, nós que não acreditamos, não conseguimos crer no seu amor, não conseguimos crer no seu cuidado, então ficamos apavorados, ansiosos, angustiados, baratinados como Marta, de lá para cá, do lado para o outro, querendo resolver o problema, quando o Pai está aqui, quando o Espírito, o Deus presente, está aqui, para nos orientar, para nos dirigir, para nos conduzir à vitória. Dá um casamento feliz, dá um bom cônjuge, um marido, uma esposa. Deus tem o melhor para nós, queridos. Mas nós não ouvimos. Não temos comunhão. Queremos resolver por nós mesmos. E só complicamos as coisas. Nesta manhã, saiba disso, Deus fez uma grande obra. Deus fez uma grande obra por nós. Ele resolveu de uma vez por toda o nosso problema do pecado. Entenda isso de uma vez por toda, para nunca mais os pecados ou o fracasso te dominar. Entenda isso de uma vez por toda. Ele já resolveu o nosso maior problema. Dê a mão ao seu irmão, ore com o seu irmão agora. Ore com o seu irmão em cima dessas palavras, que ele possa entender, que ele possa receber, que ele possa fluir. Ore com amor por ele, não ore por orar, ore com intensidade, ore com fervor, com intensidade, com amor. Ore, Senhor, abre nossos olhos, Senhor, abre nossos olhos. Ore para o teu irmão agora, nos dê esse entendimento, venha mover, venha nos mover, venha nos sacudir, para nós acordarmos, Senhor, em nome de Jesus. Isso, ore com fervor, ore com amor, pelo seu irmão, pelos seus irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, sim, Jesus, glória, 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 oh, obrigado, Jesus, amém, Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado. Agradeço a Deus por tão grande obra. Agradeço a Deus. Creia nesta palavra. Creia no sangue. Creia no amor de Deus. Creia no Evangelho. Creia em sua graça. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rasgue o véu. Abra, Senhor, entendimento, aleluia, outra palavra que fortalece, aleluia, aleluia, sim, meu Deus, amém, obrigado, 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 Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, nós te louvamos, obrigado, obrigado pelo sangue, precioso sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Nós te louvamos. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Se alegre no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se em sua graça, teu amor, sua vitória. Em nome de Jesus.